Vamos lá? Gente, essa parte aqui é imprescindível aqui. Nós vemos uma mulher, né? Aparentemente dando um carinho para o seu rei, para o seu esposo. Mas a verdade de Jezabel não é essa. Não é a natural que nós estamos acostumados a ver, ou até mesmo a fazer, né? Os casados de plantão. Quem é casado? Nossa, gente, tudo isso de solteiros? Meu Deus! Olha só. Sedução para adorar outros deuses. Atuação na igreja. Por que nós estamos falando de igreja? Por que nós estamos falando dos outros 6 montes? Economia, educação, artes, mídia e os outros. Por que nós estamos tratando de igreja? Porque nós estamos acostumados a ver a atuação desse espírito dentro da igreja, mas ele atua em toda a sociedade. A gente tem como adorar outros deuses na escola, nós temos como adorar outros deuses nas artes, na música, na onde mais? Ué. Então vamos lá. Apocalipse 2, do 20 ao 21. Lembra que nós estávamos em 1 Reis? Agora nós vamos entrar na igreja de Tiatira. Lembra? Nós falamos sobre isso? Em Apocalipse, Jesus deu um aviso à igreja de Tiatira. Quem deu o aviso? Sobre uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa. Seu nome provavelmente não era Jezabel, mas era parecida com a rainha Jezabel. Essa mulher conseguiu enganar alguns crentes, desviando-os do evangelho. Apocalipse 2, 20 e 21. Ela promoveu a idolatria e a imoralidade sexual, provavelmente associada a rituais idólatras. Queridos, esse tipo de idolatria sexual aqui, essa perversão que está ligado ao culto com o sexo, é justamente isso. São templos onde a forma de cultuar era com o sexo. Profetisas cultuais. Virgens, mulheres criadas exclusivamente para levantar altares, com o seu selo, com a sua virgindade. Entende? Então, vamos lá. Apocalipse 2, 2:20, é isso? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ele cita. Caso não se arrependa, no 23 diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Pega um código aí de quem vence Jezabel. Autoridade nas nações. Amém? Amém. Aleluia. No 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai,
dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, o Senhor se dirige ao anjo da igreja de Tiatira, no versículo 18. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao de bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Gente, obras, amor, fé, serviço. Conheça a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Essa igreja tem o que de ruim? Obras, fé, amor, perseverança, serviço. Hoje faz muito mais obra do que ontem. Como que você identifica a atuação de um espírito aqui? Queridos, eu posso te falar? Existem denominações que fazem muito mais serviço que a igreja. Muito mais caridade do que a igreja. Caridade não quer dizer nada. É uma obra de justiça e tem mérito, mas não está ligada à salvação. Então o Senhor está confrontando isso. Ou você acha que quem está em outra religião não tem fé? Eles têm fé. O que o Senhor está dizendo, em outras palavras? Olha, eu conheço tudo que você faz e a tua intenção é boa, mas os princípios estão errados. Ao invés de celebrar a festa da colheita, você está fazendo a festa do peão, do milho, que mais? Da roça, que mais? São João. São princípios distorcidos, culturas modificadas. Mas estão fazendo obras, mas eu tenho contra ti que você tolera esse espírito seduzindo a igreja. Porque a adoração ainda a outros deuses ainda é contra o Deus de Israel. Não é isso? Idolatria. Idolatria e a imoralidade sexual. Gente, o que mais nós vemos hoje são pessoas imorais em cima do altar. Que espírito é esse? É a graça? Super graça? Mega ultra power graça? Não é. É esse espírito aqui. Esse espírito está trazendo a idolatria para dentro da igreja e está trazendo a imoralidade sexual. E você se arrepende e está tudo certo. Não está tudo certo. Você está contaminando o altar, você está contaminando o corpo, você está adoecendo o povo, você está enfraquecendo a fé dos irmãos. Vai tirar foto? Me avisa. Ela está fazendo story, gente, socorro. É desse tamanho ela, viu? Apocalipse 2, 24, 25. Jezabel não se arrependeu do seu pecado. Por isso Deus prometeu trazer desgraça sobre ela. Essa Jezabel estava ensinando uma doutrina sobre os profundos segredos de Satanás, provavelmente levando pessoas a se envolverem com demônios e ocultismo. Quero falar algo sobre ocultismo. Você imagina que o ocultismo é tudo que é relacionado com demônios, né? Trevas mesmo, né? Fantasmas, demônios. Tudo que é oculto é ocultismo. Se tem práticas suas que não podem ser reveladas, você está no ocultismo. Apóstola, pede para o planeta parar que eu quero descer. Né?
Não, nós vamos mudar essa mentalidade e esses comportamentos, amém? Amém. Por que ter coisa oculta? Vamos lá. A cidade de Tiatira situava-se no local da cidade atual de Aksihar, na Turquia. Foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mícia. Seu nome vem do grego, Tiateira, que significa filha. Tiatira era uma cidade que fazia parte do Império Romano. A cidade de Tiatira ficava na província romana da Ásia. A cidade de Tiatira estava posicionada num vale que ligava dois outros vales. Vales do Ermo e do Caico. Com um tipo de corredor. Pouco mais de 35 quilômetros dali ficava a cidade de Pérgamo, que era a capital romana da província da Ásia. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Estude isso daqui. Amanhã vocês vão ser levados a fazer missão e vocês não vão saber nada. Você não acredita não que você vai ser levado a fazer missão? Porque esse amém aí vocês não vão, não. Estuda, entenda. Por que nós estamos trazendo uma parte histórica dessa? Por que a gente ensina tanto a história grega e romana? Parece que a cidade de Tiatira foi fundada por volta de 4 antes de Cristo, 4 anos, por Seleuco, um general macedônio de Alexandre o Grande. Desde o início, Tiatira teve certa importância militar. Durante o tempo de Seleuco, a cidade abrigava uma guarnição de fronteira que fornecia proteção nos limites com as terras governadas por Lisímaco, outro general que também herdou territórios após a morte de Alexandre. Quanto à cidade de Pérgamo, passou para o domínio romano em 136 a.C., Tiatira também teve o mesmo destino. A cidade ficava numa importante rota que ligava Pérgamo às províncias orientais, passando por Laodiceia. Tiatira continuou abrigando uma guarnição militar. Você está observando o que tem em Tiatira? Guerra. Posto de guerra. Lugar de guerreiros. Isso diz alguma coisa para vocês? Havia uma proteção ao redor dessa cidade. Um muro levantado por homens. Fronteiras de império. A cidade... aonde que nós paramos? Ai, Jesus. Os romanos montavam guarda em Tiatira, tanto para proteger a cidade. Os romanos montavam guarda em Tiatira, tanto para protegerem a cidade, quanto para guardarem o caminho para Pérgamo, que era a capital da província. A cidade de Tiatira estava localizada num importante sistema de estradas, sendo um verdadeiro centro de comunicação. Guerra, comunicação. Por onde muitas pessoas passavam. Guerra, guerreiros e comunicação. Obviamente, isso também serviu para fortalecer o comércio de Tiatira. A cidade tinha muito para comercializar, pois era um importante centro manufatureiro. Em Tiatira existia uma profissão que era semelhante ao metalúrgico de hoje, que trabalhavam com bronze polido, sendo um dos mais especiais e valiosos de toda a cidade do Império Romano, além de também serem grandes artesãos e produtores de roupas. A cidade também era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos. Havia organizações de artesãos e profissionais, semelhantes às associações profissionais dos dias de hoje,
mas com uma mistura de influências pagãs. E todo aquele que fosse contratado para trabalhar era obrigado a participar das confraternizações. Não sei se isso é alguma coincidência. Não? Amigo secreto? Natal? Tem mais alguma confraternização? Não? Era obrigada a participar das confraternizações com almoços e jantas, onde a comida era oferecida a ídolos e a demônios, antes de serem servidas. Quem não participasse das festividades era rebaixado de cargo, perdia parte do salário ou era mandado embora, tendo o seu nome mal falado em toda a cidade. É bem romana essa tática de mal falar em toda uma cidade, não é? Encontravam-se em Tiatira templos aos deuses Apolo, Tirimânios e Artemis, a deusa Diana. E um santuário dedicado à orácula Sambate. Era muito proeminente as figuras femininas nas regiões cultuais de Tiatira, facilitando que as mulheres tivessem uma maior abertura para exercer posições de governo e influência. Provavelmente a igreja em Tiatira também tenha sido plantada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, talvez por pedido e influência de Lídia, a vendedora de púrpura, que citamos anteriormente, que era natural de Tiatira, mas residia na cidade de Éfeso. De qualquer forma, tal igreja também estava sob a responsabilidade do apóstolo João, que certamente assumiu após a morte do apóstolo Paulo. Não se sabe ao certo quem seria o pastor daquela igreja, mas o que sabemos é que ela estava dividida em 2 grupos. Lembra da divisão? 2 grupos que combatiam entre si. O primeiro grupo se mantinha fiel a Deus, às Escrituras, à liderança do apóstolo João e ao pastor designado por ele, e ao combate do pecado e da idolatria da cidade. O segundo grupo se mantinha fiel a Deus, às Escrituras, à liderança do apóstolo João e ao pastor designado por ele, mas não combatia os pecados da cidade e nem os pecados de dentro da igreja, para não se indispor e não perderem as amizades. Finalmente, o terceiro grupo era composto por cristãos carnais, desobedientes, rebeldes, que eram liderados por uma mulher que se dizia profetisa, líder da igreja em Tiatira. E aqui eu quero desmistificar isso daqui. Queridos, olha a referência do Senhor Jesus para Jezabel dentro da igreja. Presta atenção. Grupo composto por cristãos carnais. As obras da carne militam contra o espírito, lembra? E são elas: porfias, imulações, dissensões, facções, divisões, imoralidade sexual, inveja. Lembra? Então tá, composto por cristãos carnais, desobedientes e rebeldes. Desobedientes a quem? À palavra. Aos pastores, que eram liderados por uma mulher que se dizia profetisa. Olha aqui, gente. Olha a seriedade. Não é o fato de ser uma mulher a líder aqui, não. É o fato de você olhar para uma mulher que tem uma personalidade forte e dizer que ela é Jezabel. Olha o grupo que essa mulher liderava. São coisas distintas. O espírito não tem sexo. Poderia ser um homem. Entende? Existem homens que lideram igrejas carnais, que não amam, que difamam, que maldizem, que não confrontam o pecado, que não se indispõem. E essa pessoa, homem, que lidera uma igreja assim, qual é o espírito que está sobre ele? Então não é o sexo,
São as ações. Entende? Os princípios. Preste atenção. Antes de se sujeitar a um homem, você precisa se sujeitar a Deus. Porque se esse homem te levar para o inferno, você prefere ir para o inferno do que alguém te denominar como Jezabel? É? Não, vai para o inferno você. Eu tenho um princípio, amém? Isso é uma posição em escolher a Deus. Tem diferença aqui? Você consegue entender? Esse terceiro grupo, que era liderado por uma profetisa, líder da igreja em Tiatira, pois não aceitava a liderança do apóstolo João e nem do líder que ele havia designado para pastorear a comunidade. Tal grupo era rebelde, desobediente à totalidade das Escrituras. Mundanos e carnais. Jesus diz que o nome da tal mulher era Jezabel, mas provavelmente era apenas um indicativo de qual espírito a comandava, assim como aqueles que a seguiam. Jezabel foi a famosa esposa do rei Acabe, um dos reis mais desobedientes e fracassados da história de Israel. Você consegue entender aqui? A partir de hoje, você não vai denominar pessoas. São comportamentos. E ela pode estar vinculada a homens ou a mulheres, a crianças. Existem crianças manipuladoras. Existem crianças, queridos, que jogam um contra o outro. Joga a mãe contra o pai contra a mãe. Existem crianças que têm todos aqueles argumentos ali dos 3 ovos de Jezabel. Então esse espírito, ele pode estar em um homem, em uma mulher, em um idoso, em uma idosa, em uma criança, mas ele sempre vai procurar uma autoridade. Sempre, porque ele precisa do selo. Entende? Jezabel só se tornou autoridade em Israel por quê? Porque se casou com o rei de Israel. Gente, se casar com o rei de Israel não é um casamento normal. Se casar com o rei de Israel, Israel possui princípios para ser estabelecidos. É uma cultura diferente da humanidade. É um povo que foi escolhido para trazer o Criador. O Senhor Jesus veio de lá, veio dali. Você consegue entender a seriedade disso? Então, como que nós vencemos Jezabel? Vença ela em você. Amém? Vença ela em você. Opa, está suspeito. Discernimento de espírito. Amém? Não é pelo que você ouve, nem pelo que você vê. É pelo que o Espírito te diz. É assim que você vence ela. Reconhecendo suas obras, se arrependendo e mudando o comportamento. Amém? Vamos para a renúncia? Se vocês acham que Jezabel é cruel, vocês não conhecem a Atalia. A Atalia é filha de Acabe e Jezabel. A Atalia não só mata os profetas, mas ela mata os seus irmãos. A Atalia mata os irmãos. E essa vai ser a próxima aula, porque você vai entender a sequência da atuação dos espíritos, a sequência dos principados. Ela é filha.
e ela dá continuidade na prostituição e na adoração a Baal, porque a linhagem dela é perversa. Mas, gente, o pecado sempre, a iniquidade, a imoralidade, a transgressão sempre tende-se a potencializar. E você vai ver o que é uma nova geração de adoração a Baal se manifestando dentro de Israel. Atalia dava ordem para matar os irmãos. Jezabel matava quem? Profetas. Atalia não. Atalia matava os seus irmãos. Então, nós vamos ficar de pé, vamos fazer a renúncia, amém? De Jezabel. Está todo mundo bem? Alguma tontura? Algum sentimento de cansaço extremo? Vai colocar para nós, né? Pode ir. Apesar de estar aqui, eu gostaria que vocês me seguissem, tá? Amém? Então, sem cruzar braços, sem cruzar pernas, amém? Vamos lá? Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, chegamos em tua presença, pedindo perdão por mim mesmo, conservando assim com as idades dos meus ancestrais, eu me declaro culpada pelo fato de ter permitido que o espírito de Jezabel, com seus 5 laços, operasse e governasse a minha vida, bem como eu me movi no espírito de Acabe. Em algumas vezes, eu escolho me submeter inteiramente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu, com sinceridade, me arrependo do meu estilo de vida, comportamento, quando eu cometi os seguintes pecados: oposição, destruição dos verdadeiros profetas, destruição e oposição às autoridades ordenadas como meus pais, professores, no casamento, sendo marido, no governo. Me arrependo por satisfazer o meu próprio ego, pela oposição à obra do Espírito Santo, quando obstruir o seu mover. Me arrependo pela idolatria, o conhecimento e opinião própria a igrejas e tradições. Me arrependo da feitiçaria, do ocultismo, da manipulação emocional. Me arrependo por caminhar por desejos da carne, invocando o espírito de Acabe e os outros espíritos. Me arrependo pelas críticas, pelas mentiras, por destruir os outros. Quando eu permiti que um desejo de riqueza influenciasse a minha maneira
me tornando obsessiva, ignorando as advertências do Espírito Santo. Me arrependo pela imoralidade sexual em todas as suas formas. Me arrependo da manipulação através de sexo, a transferência de espíritos para os meus filhos e descendentes. Me arrependo quando tentei intimidar os outros através do medo. Me arrependo por seguir a tradição em vez da revelação. Me arrependo por seguir a lei em vez do Espírito, de ter trazido pessoas à escravidão, relacionados no casamento, ou filhos, ou subordinados, a tentativa de controlar os outros, através do conhecimento, ou uma máscara religiosa. Me arrependo pelo sincretismo, orações longas e vazias, experiências únicas e super espirituais. Me arrependo pelas explosões de raiva, pela confusão que eu criei como resultado disso, quando pisei em pessoas para conseguir o que queria. Mulheres agora, eu me arrependo quando minei e opus ao meu esposo, aos meus pais, aos meus líderes, aos meus empregadores e às autoridades dos pais. Homens, me arrependo quando não tratei minha esposa, meus parentes, filhos, subordinados, como sacerdote, reis e profeta. Pai Celestial, eu peço perdão por todos esses pecados. Eu estou diante de Ti, com base em Sua misericórdia e a obra perfeita de Cristo Jesus no Calvário, bem como a reconciliação que Ele fez entre mim e entre Ti. Com base nisso, quero pedir-te hoje que limpe as minhas mãos de todos esses pecados, mesmo daqueles que eu ainda não percebi. Pela Sua misericórdia, amor, limpa o meu coração também. Eu peço também que cada alma de todas as outras pessoas que eu contaminei com o meu comportamento, humildemente, peço perdão pelo fato de ter sido uma pedra de tropeço para eles. E eu oro que o Senhor remova este manto que eu usei até agora e vista-me com roupas novas, perfumadas com o Teu amor e aceitação. Peço perdão pelo fato de ter bebido no cálice de Jezabel, de ter me permitido que eu fosse controlada pelos espíritos de ocultismo, compromisso com a idolatria, ignorando a disciplina
e a honra com Deus. Peço perdão pela imoralidade dominacional, pela intimidação, a manipulação e a falsa religião. Peço-te agora para me libertar e me redimir destes 5 laços, os quais este espírito de Jezabel tem controlado por tanto tempo. No nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Obrigada pela redenção completa através do nome e do sangue de Jesus. Através da espada da tua palavra, a palavra do teu testemunho. Peço também ao Espírito Santo para que me conduza nessa nova jornada, que me ajude nesse processo de renovação da mente em todas essas áreas. Eu peço agora o teu controle sobre todas as ramificações, infiltrações e influências do espírito de Jezabel em todas as partes do meu corpo, alma, puxando para fora de mim até nada permanecer. Agora me dirijo a ti, Jezabel, no reino espiritual, e declaro que reconheço os laços de poderes ocultos entre você, seu trono e as pessoas que você usou para me difamar, para me derrubar, para me desestruturar, para me contaminar e para me tirar do propósito. Eu agora pego a espada do Espírito e corto este laço de poderes ocultos em nome de Yeshua, conforme a palavra que está em Samuel 22, 32 ao 37. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as alturas, e instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de bronze se quebra pelo meu braço. Também me deste o escudo da salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Agora me dirijo a ti, Jezabel, no reino espiritual, e declaro que aquele laço, compromisso entre você, o seu trono, e as pessoas, aos familiares, aos irmãos da fé, em nome de Jesus, eu agora pego a espada do Espírito e corto este laço de compromisso em nome
de Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso. Declaro Atos 24, 14. Mas confesso ter isso, que conforme aquele caminho que se chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, no nome de Jesus Cristo. Amarramos, repreendemos, inabilitamos o espírito de Jezabel em nossas vidas, famílias, ministérios. Em nome de Yeshua, declaro a destruição sobre os altares onde o espírito de Jezabel recebeu adoração na minha vida. E ali levanto um altar para Deus, como está escrito em 2 Samuel 24, 25. E ali edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Tudo bem? Posso continuar? A fortaleza na minha vida, onde Jezabel viveu, está agora destruída, e um trono para Jesus erguido ali, em nome de Yeshua. Peço ao Senhor que remova todo o fermento que me fez andar sobre o controle deste espírito, me fez ter hábitos, pensamentos, vontade, emoções e atuar no corpo. Pai, no precioso nome de Jesus, eu oro para que o espírito de Elias se levante para expor o espírito de Jezabel no corpo de Cristo. Eu oro, Pai, para que os corações dos pais sejam voltados para os filhos, de acordo com Malaquias 4, 5 ao 6. Eu oro para que os desobedientes se voltem para a sabedoria dos justos. Peço que me capacites com princípios divinos, para que eu possa lidar e superar os problemas da minha vida. Eu oro para mais e mais pais e mães espirituais saiam do nosso meio. Aleluia. Para mostrar o caminho e pegar seus filhos pela mão, conduzi-los nos caminhos da justiça. Eu oro, Pai, para que Tu providencies através do Seu Espírito, para que eu esteja preparada como parte da Sua noiva, sem mancha, sem rugas, sem mácula. Obrigado, Abba Pai, por Sua grande misericórdia, por Sua graça
Peço perdão. Perdão. Peço que cele esta oração agora com o precioso sangue de Jesus. Obrigada por ter me ouvido e por me libertar. Amém? Uhul! Aleluia. Amém? Repita assim: Pai, eu apresento todos os óvulos e as práticas que foram denunciadas aqui. Nós confessamos esses pecados diante do teu altar, diante da igreja e diante dos irmãos. Pedimos perdão. Nos perdoa. Oramos para que os 7 espíritos, as 7 chamas, os 7 olhos do Cordeiro, os 7 chifres, que o fogo do teu altar, diante dos anciões, nos escaneie e apague as marcas, os comportamentos, a mentalidade, os pensamentos, as atitudes, e nos torne semelhante ao Cordeiro. Pai, passa com o fogo do teu altar superior. Faz uma divisão entre nós e esse Espírito. Coloca em nós o selo do teu Espírito. Ativa em nós a natureza do Cordeiro. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.